mais rigorosa. Enfim, não vou falar tudo, que é muita coisa. Depois, se alguém quiser as estatísticas, eu posso mandar. 43. Para encontrar uma política mais racista nos Estados Unidos do que a implementação da guerra às drogas, teríamos que voltar à escravidão. Sei que essa é uma afirmação dura, mas penso que posso demonstrá-la. Quem usa e vende drogas ilícitas? De acordo com a Pesquisa Domiciliar Federal de 1998, 72% de todos os usuários e traficantes de drogas nos Estados Unidos, aí diz o Jack, vocês vão vê-lo, espero que ele chegue logo, enfim, se parecem comigo, basicamente uma penca de brancos. Somente 13,5% são negros. Bom, então, vamos lembrar, 72% dos usuários e vendedores são brancos, 13,5% são negros. 44. Mas quem é detido? 37% dos capturados, dos presos em flagrante, por violação à lei de drogas, são negros. 45. E quem vai para a prisão? 60% em prisões estaduais por crimes relacionados a drogas são negros. 81% dos acusados por violações a leis federais relativas a drogas são negros. 46. Negros estão atualmente cumprindo uma média de 6 anos de prisão para as mesmas violações a leis de drogas pelas quais os brancos cumprem, em média, apenas 4 anos. 47. Dentre os condenados por violações a leis de drogas, apenas 33% dos brancos o foram a uma pena de prisão, enquanto 51% dos negros foram condenados à prisão. Até o FBI prestou atenção a isso. No seu relatório criminal unificado, afirmam que um jovem casal que dê à luz um bebê negro do gênero masculino tem uma probabilidade de 1 em 3 de que seu filho vá passar algum tempo na prisão. Essa é uma das mais tristes declarações que já ouvi em minha vida. O que aquele jovem casal deve pensar quando descobre que o seu bebê é um menino? Se mudássemos uma palavra nessa frase, se mudássemos bebê negro para bebê branco, já teríamos posto fim à guerra às drogas há 30 anos, porque os que estão no poder não a sustentariam. E o que dizer sobre a privação de direitos civis? Como tantos estados estabelecem que nenhum condenado por crime pode votar, como quase todas as violações a leis de drogas atualmente são crimes, e como prendemos por crimes relacionados a drogas 7 vezes mais homens negros per capita do que homens brancos, 14,5% do total de eleitores negros nos Estados Unidos perderam seu direito de voto. No Texas e na Flórida, 31% dos homens negros perderam o seu direito de voto. Não parecem votos suficientes para levar uma eleição para um lado ou para o outro? E, nesse ponto, devemos lembrar da eleição da primeira eleição do Bush contra o Al Gore, né, que foi aquela diferença mínima, duvidosa, mas, enfim, né, independente de ter sido duvidosa ou não, foi uma diferença mínima em que pesaram fundamentalmente os votos no Texas e na Flórida, né, onde 31% dos homens negros já tinham perdido o direito de voto. Bom, 48. Como foi dito antes, os Estados Unidos são uma nação extremamente punitiva, encarcerando 1.009 pessoas por 100 mil habitantes. Os países da Europa Ocidental encarceram seus homens em taxas que variam entre 68 e 148 por 100 mil habitantes. É o racismo que conduz à guerra às drogas. Nós prendemos 948 homens brancos por 100 mil habitantes. Antes que eu diga quantos homens negros nós prendemos nos Estados Unidos, deixe-me ressaltar que, sob o regime mais racista da história moderna, em 1993, sobre a lei do apartheid na África do Sul, eles encarceravam 851 homens negros por 100 mil habitantes, 49. Então, a África do Sul, Ivan, 49. Então, a África do Sul
encarcerava, sob o apartheid, 851 homens negros por 100 mil habitantes. Em 2008, sob a Lei de Proibição às Drogas dos Estados Unidos, nós encarceramos homens negros em uma proporção de 6.667 por 100 mil habitantes. E, como vimos no início, eles são apenas 13% do que seria o problema de uso e venda de drogas. E aí diz o Jack: não sei como alguém pode olhar para essa estatística e não enxergar um racismo institucionalizado nas leis de drogas dos Estados Unidos. A proibição das drogas é uma ferramenta eficaz usada pelo complexo industrial prisional dos Estados Unidos para manter a maior taxa de encarceramento per capita do mundo. Há mais homens negros nas prisões dos Estados Unidos hoje do que escravos em 1840. E eles são usados com o mesmo propósito, o de gerar uma grande quantidade de dinheiro para aqueles que estão no poder. Prisões para o lucro não fazem parte de uma sociedade democrática. Mais um parênteses, basta pensando no Brasil, né, também são não brancos, né, são negros e pardos os mais atingidos por essa guerra às drogas, os que estão também superlotando as prisões brasileiras e, pior do que isso, os que estão sendo exterminados ou se exterminando nessa nossa guerra brasileira às drogas. Bom, 50. Quais os resultados de legalizar as drogas? O primeiro resultado é que, no próximo ano, não teríamos que prender 1.900.000 pessoas por crimes não violentos relacionados a drogas. E não fazer isso significa algo muito valioso para todos nessa sala, para todos os estados que enfrentam déficits nas despesas, para todo o país, porque isso é o que nos custa, cada ano, continuar a empreender essa guerra às drogas, 70 bilhões de dólares. 51. O segundo passo é deixar que o governo federal produza essas drogas. 52. Quais os resultados de uma produção estatal? Controle de qualidade da consistência, medidas padronizadas da potência dos ingredientes. Isso significa uma virtual eliminação de mortes por overdose. Como antes mencionado, as pessoas não morrem de overdose porque se drogam mais e mais. Morrem, sim, porque não sabem da potência da droga que consomem. Em um mercado ilegal, desregulado, é impossível dizer quanto de droga há nas embalagens que são compradas. 53. O terceiro passo explica como deveríamos distribuir essas drogas agora legais. Há várias maneiras possíveis de fazê-lo, cada uma delas se referindo a vender drogas somente para adultos. Poderíamos deixar para o mercado. Poderíamos regular as vendas como fazemos com outras drogas perigosas, como o álcool e os cigarros, vendendo-as em estabelecimentos licenciados, em embalagens para viagem, né, take away, quer dizer, ou seja, como se vende álcool nos Estados Unidos, que você não pode, na maioria dos estados, não se pode comprar uma cerveja e beber no próprio bar. Você tem que comprar a cerveja e levar, enfim, para casa, para algum lugar. Na maioria dos estados não se pode beber na rua. Então, esse tipo de venda, né, embalagem que eu chamei de para viagem, eu acho que é isso. Sem duplo sentido, para viagem, como você vai no McDonald's e compra um hambúrguer para viagem. E se aplicando uma taxação pesada sobre as vendas. 54. A minha opção preferida, a opção do Jack, seria distribuir gratuitamente doses de manutenção para qualquer adulto que as requeresse. E a palavra-chave aqui é gratuito. Isso soa um tanto radical, mas não é. Temos feito algo semelhante nos últimos 25 anos, o programa de manutenção com metadona. A metadona ajuda algumas pessoas, mas causa alguns problemas. Ela é uma droga mais forte do que a heroína e muito mais viciante. Há uma razão para que chamem de manutenção de metadona. Se você entrar no programa, provavelmente ficará lá por toda a vida. 55. Há formas melhores de fazer isso, tais como tratar a dependência de heroína, dando aos usuários a própria heroína. Começou na Suíça em 1994
e funcionou tão bem que políticas semelhantes foram adotadas pela Holanda, pela Alemanha e pela Dinamarca. 56. Os suíços se cansaram de prender os seus filhos por terem cometido o erro de usar heroína. Decidiram, então, tratar o uso de heroína como um problema de saúde antes que um problema criminal. Em um programa piloto, instalaram 23 clínicas por todo o país, onde os usuários de heroína poderiam entrar e injetar a droga até 3 vezes ao dia, com seringas limpas, sob supervisão médica. Mas lá estavam também assistentes sociais, educadores, especialistas em mercado de trabalho, tentando fazer com que os seus clientes deixassem a heroína. Encontravam os usuários 3 vezes ao dia, durante todo o ano, e rapidamente se tornaram amigos confiáveis. Sabemos o poder que tem um amigo de modificar o comportamento de alguém. Certamente, muito mais do que o poder de um juiz que determina que alguém siga um tratamento de reabilitação. Os resultados dessas políticas são impressionantes. Na Suíça, graças à produção controlada da droga, não houve nenhuma morte por overdose relacionada a esse projeto em 15 anos. Pelo fato dos usuários de heroína estarem se injetando com agulhas limpas, a taxa per capita de AIDS e hepatite na Suíça é menor dentre todos os países da Europa. Os crimes diminuíram em 60%. A heroína é fornecida em uma escala monetária descendente, mas se um usuário não tiver dinheiro, a droga será gratuita. Isso significa que os usuários não têm que se prostituir ou furtar para pagar por suas drogas. E não há traficantes de heroína nas ruas onde existem esses projetos, porque você não pode ganhar daquilo que é gratuito, né? Quem seria tolo de comprar de um traficante nas ruas se pode receber a droga gratuitamente? Isso significa também que não há mais traficantes se matando para proteger os seus negócios, matando policiais encarregados de travar essa guerra inútil, matando crianças colhidas em meio ao fogo cruzado e aos tiroteios nas ruas. E, mais importante, como não há venda nas ruas, eles não mais seduzem jovens para começar a usar heroína. Em 2 de junho de 2006, a prestigiada revista médica Lancet publicou um relatório sobre o projeto suíço, afirmando que, nos últimos 10 anos, Zurich assistiu a um declínio de 82% em novos usuários de heroína. 50... Ah, chegou. Vem. O Jack chegou. Então, que a gente está subindo. Não, é de cima. I'm almost finishing the presentation. Wonderful. But they are controlling there. And I will answer some questions. Bom, onde que a gente está? 57. O quarto passo tem a ver com como vamos gastar os 76 bilhões e 800 milhões de dólares que estarão disponíveis para o Tesouro dos Estados Unidos com o fim da proibição das drogas. Deveríamos redirecionar esse dinheiro para programas que oferecem esperança para o futuro das pessoas. 58. Ao invés de pensar em gastar aquele dinheiro em sentenças condenatórias mais rigorosas, do tipo mandatory minimum,